Roberto, você acredita em profecia? Acredito. Eu fiz uma profecia aqui, não fiz? Eu não disse que ia chegar na história dos pescadores? Tá chegando, né? Aqui, Tá chegando. Polícia Federal vai investigar possíveis fraudes de atravessadores no seguro-defeso. Atravessadores é esse povo que anda vendendo carteira de pescador, que já tem um monte de associação, de tudo. Nós vamos agora exibir aqui uma reportagem sobre o pedido da CGU, que a Polícia Federal investiga aí quem anda vendendo carteira de pescador. E no final dessa edição 126 do seu jornal Águia Web, nós vamos colocar na íntegra a entrevista ontem, a coletiva dada pelo ministro do Trabalho e técnicos do Ministério da Pesca. A entrevista na íntegra, quem quiser, né, vai poder acompanhar aí o desenrolar dessa nova denúncia, né, o governo dessa vez partindo na frente, o próprio governo já pedindo para fazer a investigação. Vamos lá, Marcos André. O governo federal pediu à Polícia Federal que investigue fraudes no pagamento do seguro-defeso do pescador artesanal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelos Ministérios da Pesca e Aquicultura, do Trabalho e Emprego e pela CGU, a Controladoria Geral da União. O seguro-defeso é um benefício pago pelo governo federal no valor de um salário mínimo mensal ao pescador artesanal durante o período de defeso de determinadas espécies, ou seja, o período em que a pesca fica proibida para proteger a reprodução dos animais. Segundo a CGU e o Ministério da Pesca, atravessadores estariam coagindo pescadores a repassar parte do benefício e também orientando pessoas sem direito a receberem um auxílio de forma irregular. De acordo com o governo, essas primeiras informações já foram encaminhadas à PF. As pastas também anunciaram novas medidas de controle para acessar o seguro-defeso. A partir de agora, o pescador terá que apresentar notas fiscais de venda de pescado e comprovantes de contribuição previdenciária. Relatórios mensais que comprovem a atividade como pescador artesanal também serão exigidos. Segundo o ministro da CGU, Vinícius Marques Carvalho, as medidas são para tornar o benefício mais efetivo para o país e evitar fraudes. É uma decisão que decorre de uma orientação do presidente Lula, que é uma orientação de que a gente não pode abrir espaço, né, dentro de um orçamento com todas as limitações que nós conhecemos, para ter desvios, para ter situações em que, infelizmente, pessoas que não têm direito a um benefício possam usufruir dele, em detrimento, muitas vezes, de pessoas que devem ter direito ou têm direito a esse benefício e que, infelizmente, às vezes não conseguem acessar por conta, inclusive, desse tipo de situação de desvio. O registro biométrico obrigatório na SIM, Carteira de Identidade Nacional, também terá de ser feito e haverá o acompanhamento do local da atividade de pesca por meio da coleta de dados geolocalizados dos pescadores. De acordo com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, as medidas são para proteger quem precisa do benefício, que é um patrimônio desses pescadores. Eu acho que já enfatizei muito a importância que esse programa tem. Ele é um patrimônio dos nossos pescadores artesanais. E é exatamente por isso, diante dessa importância estratégica para o país, que nós queremos reafirmar aqui a nossa prioridade em preservar e aprimorar essa política. Entre as novas regras estão ainda a confirmação do endereço de residência do pescador, além da verificação da compatibilidade entre o município de residência e os territórios abrangidos pelo defeso. Todas as novas medidas serão executadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo dados do Ministério da Pesca, entre 2018 e 2023, o seguro-defeso foi ampliado, chegando a cobrir 87% dos pescadores do país. Mas entre 2024 e 2025, esse percentual caiu para 61%. De acordo com a pasta, isso reflete o maior controle do governo na concessão do benefício. Com reportagem de Osama El Gauri, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Pois é, aqui a matéria aqui também na Carta Capital, né, um trecho aqui fala, né, em um primeiro momento o Ministério do Trabalho deslocará equipes para atuar nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí. Juntos, esses 5 estados concentram 75% de todos os pescadores artesanais registrados no país. Ora, você vê estado, por exemplo, como Minas Gerais, tem o Rio São Francisco. O Piauí é menor do que o estado de Minas Gerais, né? Tem o Rio São Francisco que é maior do que o Parnaíba, por exemplo. E aqui tem mais pescador. Né? Então a profecia aí se cumprindo, né? Mas já era inevitável, né? Uma hora ou outra isso ia chegar também na questão, né, dos pescadores, né? Porque o seguro, né, para proteger os pescadores, né? Esses atravessadores, eles acabam prejudicando quem realmente merece o benefício de verdade, né? Então tá aí mais uma assertiva aí por parte da CGU. Meu primeiro mandato de vereador, eu fui visitar a cidade de Luzilândia e fui participar da inauguração da sede da colônia de pescadores de Luzilândia. Barras não tinha colônia de pescadores, não tinha um pescador aposentado, não tinha ninguém recebendo seguro-desemprego. Aqui existiu uma colônia e essa colônia nunca foi para frente, venderam o terreno que era para construir a sede, acabaram com tudo. Eu recebi um livro de ata. Quando eu volto de Luzilândia, eu chego em Barras e disse, gente, como é que Barras não tem uma colônia de pescador com tanto rio e tudo? E aí eu fui atrás, eu consegui resgatar o livro de ata. A única coisa que eu recebi foi o livro de ata de fundação da colônia. E aí reuni os pescadores e os pescadores nenhum confiavam um no outro. E por fim, eles me pediram que eu organizasse. E eu fui presidente da colônia de pescador 10 anos aqui em Barras. 10 anos. Nunca recebi um mês de salário. Meu trabalho foi voluntário porque eu não era pescador. Eu fazia aquilo por uma ação política, né? Eu sou político, então eu me propus a organizar os pescadores. Construí uma sede, né? Consegui aposentar os primeiros pescadores. Primeiro ano a gente conseguiu liberar seguro-desemprego aqui para quase 50 pescadores. Isso foi inédito, Barras nunca ninguém tinha conseguido nem se aposentar e nem receber seguro-desemprego. Comprei um terreno, consegui com o João Vicente Claudino um material e à época candidato a senador da República foi eleito. Eu apoiei, fiz reuniões aqui em Barras e ele me deu o material e a gente foi construir essa sede da colônia. Fiz mais de quase uns 15 ou 16 convênios. Eu fiz convênio com a Unesco, um órgão das Nações Unidas. Fui 5 anos conveniado pela Unesco. Só tinha 2 projetos no Piauí que eram conveniados. A Colônia de Pescadores de Barras e a Ação Arquidiocesana de Teresina. A gente teve convênio com o Instituto Federal do Paraná. Tivemos 2 cursos médios, nível médio, profissionalizante. O técnico em aquicultura e o técnico em pesca. Nós fomos o ponto de cultura da cidade, né? Nós criamos vários grupos de teatro, né? Nós implementamos o futebol, o segundo tempo, implementamos com o Ministério do Esporte, implementamos com o Ministério da Cultura sala de cinema, a gente montou uma televisão.com, a TV Surubim, né, que teve inclusive pessoas que participaram das oficinas que depois se formaram em jornalismo e que a tese, o TCC foi em cima da experiência da TV Surubim, que era uma coisa revolucionária, não tinha praticamente TV web. Então o pescador ia participar de reuniões, era remunerado porque perdia seu dia de serviço, tinha alimentação, nunca cobrei para ninguém tirar uma carteira de pescador, porque pescador, o governo federal não cobra, Roberto, nem R$1 para tirar a carteira de pescador, e aqui se vende por 200, por 300 reais. Então o governo está querendo pegar, e denunciou a Polícia Federal, os atravessadores, quem anda vendendo terreno na Lua.
E aí se tirarem essas pessoas que não são pescador, que compraram essas carteiras, né? E aí esse pessoal como é que vai ficar? Vai atrás do atravessador para receber o dele de volta? Aí não. Aí nesse caso, né, é assim que funciona, né? As associações, os sindicatos devem funcionar dessa forma, né? Durante seu mandato, né, à frente da colônia dos pescadores. Aí sim, né, teve muitas melhorias, né, beneficiou a população, diferente, né, do que é feito em alguns casos aqui na cidade, né, que tem acontecido, e nesse caso os atravessadores. O que a gente tem que entender é o seguinte, que toda coisa ruim tem um lado positivo, tem um lado bom. A gente nunca deve olhar para nada. Isso aqui não é papo de coach, não é papo de autoajuda, mas isso aqui é a realidade. Toda vez que acontece um problema, abre uma janela para você resolver. Só não dá para resolver a morte, né? Aí a morte não dá, morreu, acabou. Então teve esse escândalo, né? Está tendo esse escândalo do INSS. Desbaratar a quadrilha desses sindicatos, porque os sindicatos estavam mais nem aí para trabalhador rural, não. Todo mês recebia 70, 80 mil conto, como esse aqui de Barras, um monte de gente empregada, tudo ganhando altos salários, carrão de luxo na porta. E aí acabou, essa cacimba secou, né? Agora o que é preciso que o governo federal resolva é essa história de estarem vendendo carteira de pescador, agenciando seguro-desemprego, que isso é para quem realmente pesca, né? Isso não é para estarem fazendo esse tipo de safadeza, não. E outra coisa que o governo vai ter que tomar providência, que o TCU, e a gente já noticiou aqui no jornal AgWeb, né, é a questão das aposentadorias especiais, as aposentadorias rurais, aposentadoria de pescador. Tem que ter regras claras e acabar esse comércio de vender aposentadoria também no Brasil. Porque é um meio de vida. Isso é uma coisa para ser uma coisa ocasional, de cada 100 apareceu um caso que deu um problema e tudo. Mas 35% de todas as aposentadorias especiais, rurais, de pescador e trabalhador rural, é judicializado. Então tem que ter as normas para os pobres conseguirem se aposentar indo lá no INSS administrativamente, sem ter que pagar 12, 15, 16, 18 mil reais para um advogado. É verdade, né? Porque isso já se torna até um mercado, né? É um mercado. Porque é preciso, muitas das vezes, o aposentado, né, pagar advogado para poder conseguir se aposentar. É verdade. Estão vendendo carteira de pescador, vendendo aposentadoria, quer dizer, lucrando em cima dos mais frágeis. É verdade. Então é preciso que o sistema ele seja sem burocracia, né? Porque quem está ganhando em cima de tudo isso são vários escritórios de advocacia. São os espertalhões, né? Então a classe humilde que não tem acesso, que não tem letramento, não tem estudo e tudo, são as pessoas mais susceptíveis a estar sendo exploradas. É verdade, tem muitos deles que às vezes passa um tempão ali, né, para tentar conseguir se aposentar ali, fica ali na mão do advogado, né, e quando recebe, né, quando consegue se aposentar, recebe o valor que era para ter recebido antes, mas a maioria deles fica na mão do advogado. Essa história da fraude do INSS, o governo fez um acordo com a justiça para não judicializar esse ressarcimento. Porque se fosse judicializar, aí tinha que dar uma beirada para os advogados, ia demorar mais tempo. Então o governo tem que dar um jeito de acabar com essa judicialização dessas aposentadorias. É verdade. Da mesma forma que agora está pedindo a Polícia Federal para ir atrás de quem está vendendo carteira. Porque aqui, ó, a manchete, a gente traduz aqui para o nosso entendimento, né? A manchete diz o seguinte: PF, Polícia Federal, vai investigar possíveis fraudes de atravessadores no seguro defeito. O que é o atravessador? Aqui embaixo tem 3 instituições, ou é 4. Só de pesca. Sindicato Trabalhador Rural tem 2. É verdade. Não é? É verdade. E
cada instituição dessa, né, elas trabalham, né, não de graça, né, sempre tem um deles ali. Agora eu posso falar, porque eu não tenho um rabo de palha não, viu?